Bate-papo. Vinícius Renner com a gente aqui, coordenador da Guarda Municipal de Lajeado. Não é o contraponto, é o panorama. Tudo bem, Renner? Como é que tá? Bom dia, bom dia. Não, tranquilo. Aqui é na paz, então, né? Não. O assunto é polêmico. Não, aqui não tem paz. Eu sou da paz. É importante que se diga... Ela é do mal. Não. Onde tem o Moisés ali vai ter uma treta, né? Mas vamos lá. Começo te perguntando a pauta das motos elétricas. Já não são motos elétricas a expressão correta para classificar? Não é moto elétrica, né? A motocicleta elétrica, ela é da mesma categoria que a motocicleta a combustão. Licenciamento, habilitação, ela tem todos os requisitos e equipamentos obrigatórios, como se fosse uma motocicleta normal. Nós estamos falando aqui daquelas pequenininhas dos veículos autopropelidos, né? Esses é o nome que a resolução dá. A scooter. Não é uma bike. Não é scooter. Não é scooter. Ela fala em veículos elétricos autopropelidos. Essa que tu vai lá, que a gente está vendo aí costumeiramente, né? A venda que tu coloca... Tem uma bateria, tu coloca a carregar na eletricidade. Precisa usar capacete? Precisa utilizar capacete. É obrigatório o uso de capacete, né? Isso sim. Mas não precisa ter CNH. Não precisa ter habilitação, certo? Ela não precisa ter habilitação, mas ela tem alguns requisitos, né? Alguns equipamentos obrigatórios que são necessários e algumas condições para se enquadrar dentro dessa resolução, que é a 996 de 2023. Certo? Se ela não estiver enquadrada em algum daqueles itens, ela remete a um licenciamento, né? Que ela teria que é um CRVA, e aí as exigências serão de uma categoria superior. Dá um exemplo aí pra gente, cita. Um exemplo bem simples, tá? Essas motinhas aí que superarem 32 km por hora ou 1000 watts, tá? O que acontece? Se ela for constatada que ela anda a 40 km por hora, eu já vou reter esse veículo e ele vai ter que ser submetido a licenciamento. Ele passa a ser um Ele veículo passa uma outra categoria, carro. um ciclomotor, uma ciclomotor elétrico, uma outra coisa. Ela já sobe uma categoria de exigência, e aí sim, vai precisar de autorização de condução, né, que é o ACC, de ciclomotor. Então, autorização de condução de ciclomotor, que é o ACC. Aí já entra numa outra categoria, tá? Bom, se tiver regular, com o documento em dia e com a carteira de habilitação em dia, anda normal, tudo certo. Anda normal se ele estiver enquadrado dentro do que a resolução fala, Tá. certo? Velocidade, o equipamento, por exemplo, o velocímetro. Se não tiver velocímetro, ele tem que ter um sistema, seja por Bluetooth ou uma outra condição, que tenha um smartphone que faça, né, o controle da velocidade. Então, tem alguns requisitos. Existe um tamanho, né? Largura máxima de 70 centímetros, máximo de entre-eixos de 130 centímetros, ou seja, 1,30 m. Aqueles que forem superiores não podem rodar, certo? Então, existe essa regulamentação toda que tem que ser cumprida. Pode andar em qualquer via? Não pode andar em qualquer via, certo? Então, seriam mais nas vias locais e coletoras. Um bom português, até 40 km por hora. Né? Um exemplo, não pode rodar na Benjamin, não pode rodar na Alberto Miller, não pode rodar na Amazonas, não pode rodar na Pasqualini, certo? Não podem rodar. RS 130? Não pode rodar. Não pode. BR 386? Não pode rodar. Não pode rodar. São vias até 50 km. Até 40 km por hora. Até 40. Ela limita até 40 km por hora. Uma vez que o veículo só pode empregar até 32. Então, essa não seria pode. a regra. Isso. Bom, Renner, é importante a gente pontuar em relação a uma confusão, né? Que as pessoas elas criam daqui a pouco algo até da cabeça. Poxa, eu vou comprar, vou andar em qualquer lugar. Sim. Então não pode na 130, não pode na 386 e não podemos nas vias mais rápidas da cidade. Também não pode. Então está passível de ser recolhido e sofrer multa. Eu quero entrar na questão da idade. Eu sou pai, eu posso comprar para o meu filho que tem 14, 15 anos, ele pode andar pela cidade? Como é que é isso? A resolução não dá limitação, não dá limite de idade. Então, não diz que tem que... Pode. Hã? Então não há impedimento. Não há impedimento, Não pode. há, Posso dar. Pode, 12 anos, 14 anos. Ela não trouxe nenhum impedimento na questão de idade, certo? Só que nós temos que ter o cuidado de que eu tenho que ter alguma experiência, alguma noção. Aquilo que a gente comentava aqui fora, a questão do posicionamento, né, referente a veículos de maior porte, como ponto cego, porque muitas vezes tem umas que são muito pequenininhas, né? Aquilo ali, um caminhão, um veículo maior, uma caminhonete, dependendo de onde estiver posicionado, ele não vai ver. Pode causar um acidente que pode dar uma lesão ou morte
por, às vezes, falta de experiência e conhecimento de quem está rodando com aquele veículo. Porque tem que ter esse entendimento de como o trânsito funciona. Exatamente. De modo simples e didático é isso, né? Pensando numa criança aí de 12, 13 anos, talvez não tenha esse entendimento, né? Exatamente. Tu sabe, Renner, que daí é um desconhecimento meu. Eu não tenho visto, mas tem sido comum isso? Menores de idade com esse tipo de veículo pela cidade? Sim. Comum. É? Sim. Comum, bastante. Não digo bastante, mas Tem. tem. Nós não podemos, não devemos, né? Não há um impedimento, como eu disse, quanto a isso, mas existem sim. Tá? Então, até mesmo algumas circulações em parques, questão de ciclovias, isso deve ser definido pelo próprio município, né? Porque nós teríamos que também colocar a velocidade máxima permitida naquela ciclovia, ciclofaixa. Então, existe toda uma regulamentação que o município vai ter que fazer. Isso sim. Hoje o município não tem isso ainda. Não, isso é muito novo, recente, né? Ele é muito Renner? novo, então isso precisa se adequar de uma forma geral e também entendermos como é que nós vamos fazer isso, né? De uma forma geral para que saia o melhor possível. O ouvinte pergunta, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas se a dúvida do ouvinte é a nossa também, como que vai se identificar se este veículo ultrapassa os 40 km por hora e se houve a compra desse equipamento, não passando desses 40 e ele foi modificado para passar, se isso é possível, como que será feita essa notificação para o condutor do veículo? A notificação, ela vai ser, se ele não tem licenciamento, vai ser em cima do CPF, certo? Não, hoje, a dúvida que paira é do responsável ou daquele que estiver pilotando. O responsável quando for um menor, né? Então, isso tudo, por isso que tem que ser na construção da lei para ver como é que nós vamos fazer. Mas existem sim, as punições, elas estão previstas dentro da própria resolução. Certo? Então, até independente se foi modificado ou não, passou dos 32, tá passou dos notificado. 32, sim. Ele saiu de fábrica. Até 32, ok, não tem problema nenhum. Tá? Eu modifiquei depois, existe a punição prevista aqui, sem problema nenhum. Tá? Renner, temos episódios de crianças ou de menores eventualmente participando ou estando em algum acidente, por exemplo, na cidade. A velocidade é muito baixa, né? Ela é de 32. A gente olha assim, na teoria, dá uma freadinha, tu já consegue evitar o acidente de forma assim mais. Mas nós temos episódios assim, de acidentes com menores? Não foi não tem relatado, registro. Não foi relatado. E isso, pelo menos, é um fato positivo. Isso. É por quê? Porque eles não estão, de forma geral, daí muito raramente indo para as vias com velocidade maior. Onde as vias têm velocidade maior, daí o risco, sim, é inerente, né? Sim, porque os outros veículos estarão Exato. empregando essa velocidade. Exatamente. Então, por isso que há a limitação de 40 km por hora. Ouvinte pergunta, Renner, esse veículo elétrico, ele pode ser usado, por exemplo, por um motoboy? Hoje não tem impedimento, certo? Não há impedimento, mas ele tem que cumprir todos os requisitos que a motocicleta, né, o veículo que vai ser utilizado, vamos dizer, a resolução define, né? Então não é só eu comprar o equipamento, eu tenho que estar, inclusive ele vai me exigir em alguns que sejam categoria aluguel. Se ele não permite licenciamento, então ele não pode ser utilizado. Então são esses detalhes que a gente precisa olhar com maior cuidado. O ouvinte questiona, a título de curiosidade, se o equipamento sai de fábrica, é comprado com a velocidade máxima ali de 30 a 32 e ele for modificado, como, por exemplo, a guarda saberá? Bom, nós temos, eu não vou considerar nem utilização de radar nem nada. Ou as simples duas coisas, né? Ele tem que ter o smartphone. Se não tiver smartphone, simplesmente acelerando ele vai me dar a velocidade. Ou no próprio velocímetro que vai acabar entregando ali a rotação, velocidade, seja o que for. E se nós, através disso, também não conseguimos, nós vamos arranjar uma outra forma de medir a velocidade. Perfeito. Certo? Essas são as mais simples neste momento, que tudo é uma novidade, né? Então a gente vai... A gente tem noção de quantos veículos desses tem na cidade já? Não tem como saber. Não temos noção. Não temos. Ouvinte fala assim pra gente, Renner, que sobre essas motos, esse equipamento elétrico, na opinião dela, a lei prejudica o trabalhador, acaba por prejudicar o trabalhador, que compraria talvez esse equipamento por um valor mais em conta para se deslocar para o trabalho. E aí a lei pode estar prejudicando o trabalhador. Aí são... Quem fez a resolução, né, que deve responder por isso, mas nós não somos contra a mobilidade, né, mas desde que seja feita de forma segura e que todos os equipamentos necessários, que nem nós comentávamos aqui, existem algumas dessas que não têm
farol, né? Elas têm sinalizador apenas uma posição de luz noturna em vez do farol. É um perigo, que não ilumina nada. Então teríamos que, daqui a pouco, se nós colocarmos nas mesmas condições de segurança que se exige para os demais veículos, ele se tornaria mais caro. Sim. Renner, em relação a modificações nas leis municipais, em relação à participação desse tipo de veículo, por exemplo, em vias mais rápidas, isso está na pauta ou vocês preferem deixar como está? Qual é a avaliação que vocês vão fazer a partir de agora? Como eu falei, estamos iniciando. A própria resolução veda em vias acima de 40 km por hora. Então, essa hipótese nós não podemos alterar. É uma legislação federal, mesmo, né, seja uma resolução, nós deveremos cumprir. Que pode ser utilizado, né, aí sim, são as ciclovias, ciclofaixas, com limitação de velocidade. Então, é isso que precisa ser construído, tá? Para que possa permitir, como ali foi colocado, que o trabalhador acesse a outros pontos, né? Mas é tudo uma novidade, nós precisamos entender o contexto como todo para criar uma legislação que atenda a todos, atenda o poder público, né, na questão de fiscalização e as pessoas na utilização. Em termos de mobilidade urbana hoje, a gente tenta achar uma luz no fim do túnel, num primeiro momento não tem como, né? De tu criar uma faixa para atender esse público assim de uma hora para outra, nem pensar, Renan. Não tem como. Hoje não. Se utilizar ciclofaixas já existentes, que elas possam ser ampliadas, que cheguem a esses pontos, é uma forma de se pensar. Se tem condições de executar, não sei, eu estou falando no ar aqui agora, né? Porque tu teria que pegar todo o mapa da cidade e ver onde estão essas ciclofaixas e como colocar isso. Né? E vou dizer uma coisa, conhecendo as ciclofaixas, a tendência é de que aquilo ali vire um congestionamento também, né? De tanta veículo desse que tem por aí. Bom, então hoje, para o ouvinte que nos acompanha, comprar é permitido, vender é permitido, cumprindo essas exigências de estar em vias com até 40 km por hora e que o equipamento possa empregar até 32 km por hora. Isso. Na verdade, assim, se tem alguma dúvida, pode nos procurar lá, né? Na própria guarda, não tem problema nenhum. Às vezes, né, o vendedor, ele passa uma ideia e não é o mundo real. Então, se certifique. Vá lá, escolha o que quer, mas certifique-se de que realmente aquele veículo posso rodar com ele. Antes de fazer o investimento, talvez ter essa garantia, essa certeza, né? Exatamente, como tiveram aí alguns ouvintes que já foram autuados, né? Muito bem, Renner. Muito bem. Renner, muito bom te receber aqui, ótimos esclarecimentos, a gente vai voltar a falar mais porque é um assunto que a gente nota que né? tem uma demanda importante, é um produto de mercado muito bom, ele é muito interessante e como disse aqui a nossa ouvinte, né, o trabalhador pode eventualmente ficar prejudicado, mas o Renner fala da lei federal, né? E tudo bem utilizado, né? Tudo dentro da regra, tá tudo bem. Exato. Tudo bem utilizado. E o município vai regulamentar isso, né? Vai haver discussão, não vai ser alguma coisa imposta, né? Vai haver essa discussão, nós estamos abertos a isso, ninguém quer barrar, né? Ninguém quer impedir, mas nós queremos que tenha fluidez e segurança. E antes a segurança, né? Não tem como. Muito bem, conversamos com o Vinícius Renner nesta manhã de segunda-feira.